Olá você, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa, como você sabe, é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje a conhecida UNA da Produção, Construção e Agroindústria. O meu nome é Gilson Reinaldo e eu agradeço a você que nos dá a honra de nos receber em seus lares semanalmente com Ciência e Pesquisa. Bom, mas antes de falarmos com o nosso presente de hoje, com a nossa entrevistada de hoje, eu quero dizer a você que semana passada perguntamos qual era o maior sambaqui do mundo. A nossa entrevistada era a doutora Deise Skunderlich Eloy de Farias, uma arqueóloga, e a Lucimara Rodrigues respondeu acertadamente. O maior sambaqui do mundo é o sambaqui que fica no município de Jaguaruna, na ponta da Garupaba, entre a Garupaba e o Camacho, que mede cerca de 200 metros de largura, 30 metros de altura e fica numa área de 10 hectares. A você, Lucimara, parabéns por ter acertado. Bom, hoje no final do programa tem mais uma pergunta que tem a ver também com a nossa entrevistada especial de hoje, que é nada mais, nada menos que uma doutora, uma cientista, graduada em Comunicação Social pela nossa universidade, mestra em Comunicação Social também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutora em Comunicação Social também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a professora, a doutora Heloísa Junclaus Preis Moraes. Professora Heloísa, é um prazer indescritível tê-la conosco no Ciência e Pesquisa. Obrigada, Gilson, obrigada pelo convite e o prazer é todo meu de estar aqui conversando com um grande velho amigo. Bom, muito obrigado, professora Heloísa, e eu queria dizer que eu ganhei um presente da professora Heloísa, este presente, o livro A Descoberta e a Vivência do Virtual, que é a produção da nossa convidada, e com uma dedicatória em que diz assim: para o Gilson, com admiração, desde as aulas de foto. Um grande abraço, Elo. Fiquei emocionado, Elo, com a tua deferência nessa dedicatória que eu amei de paixão. Então, professora Heloísa, como estão as pesquisas no curso de mestrado em Ciências da Linguagem, da qual tu és uma das docentes, as histórias das pesquisas na universidade, importância, relevância, e depois nós vamos falar um pouquinho também uma das tuas obras, né? Então, as pesquisas estão em ritmo intenso, né? Como devem ser, claro, né? Atendendo aí alunos tanto lá do programa de pós-graduação, quanto de graduação, de iniciação científica, né? Então, nos vários nichos aí da universidade, a gente tem trabalhado nessa perspectiva de linguagem, né? Com essa interface da comunicação, que é do lugar de onde eu venho, né? E dando uma perspectiva sociológica, social, que é do que eu gosto de perceber, assim, né? Eu trabalho lá no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem, na linha de pesquisa Linguagem e Cultura. Essa, né? É a linha em que atuas, né? Em que eu atuo, junto com a professora Deise, né, que esteve aqui semana passada, exato, e com a professora Jussara de Sá Bittencourt, mais a professora Ramayana e a professora Alessandra. Então, nós trabalhamos nessa perspectiva da linguagem num contexto cultural, né? Então, perfeitamente se insere aí a comunicação. Isso é espetacular. E qual é a relevância que tu vês, doutora Heloísa, da pesquisa, dos ensaios de pesquisa e das pesquisas efetivas no curso de mestrado aliado à comunicação para a sociedade? Acho que é entender justamente esse contexto, né, pós-moderno aí que vivemos, né, de transformações. Nós vimos falando aqui antes do programa, exatamente, que nós somos de um tempo analógico, né, exato, e passamos aí para esse tempo digital, né, de alta definição, e que há transformações significativas nesse contexto da comunicação e da linguagem, né, não poderia ser diferente. Então, as nossas pesquisas buscam justamente não dizer o que é melhor, o que é pior, né, se estamos caminhando, mas estamos caminhando de forma diferente. Diferente, né? Com certeza muito rápida. Muito, né? Rápido. Então, esse contexto em que o tempo já é outro, né? A nossa noção de tempo, o tempo não é outro, mas a nossa noção de tempo é outra, né? Então, a gente busca entender esse contexto, né? Analisar como vivemos, né? Como é que as pessoas, que produções elas fazem e de que maneira a linguagem e a comunicação acaba interferindo nessa noção de cultura, de linguagem, de vivência, de socialidade, né? Nessa perspectiva, assim. Principalmente nessa questão da comunicação social, né? A gente, hoje os meios de comunicação, e todos, né? Quando eu digo assim, quando eu falo em mídia nas pesquisas, não é só a mídia tradicional, né? TV, rádio, jornal, que também
também tem um papel fundamental, mas todas as outras mídias, aí as redes sociais, é umas médias de modo geral. De modo geral, né? Que tem papel fundamental e importante na nossa noção de realidade hoje, né? A gente forma a nossa noção de realidade a partir da realidade que os meios nos dizem que é realidade, né? Então, as imagens que a gente forma de mundo é em função das imagens mediatizadas. Que interessante. Esses institutos nos dão uma outra percepção da própria sociedade, de interatividade, de relacionamento. A própria forma de ser acaba sendo sendo interferida por esses meios, né, professora? Os próprios estereótipos que formam, né, os valores de vida, as próprias manifestações aí, né, que se formam, né, e que papel o meio de comunicação tem nisso tudo, né? As formas, os contatos, as ferramentas de comunicação, como é que isso proporciona essas vivências, né? Esse compartilhar, né? Que é uma palavra em moda, né? Esse compartilhar as experiências, como é que se acelera tudo isso, se aproxima e se produz cultura, uma nova cultura, né? Nem melhor nem pior, mas uma nova cultura a partir desses processos de comunicação. E aí demonstra uma coisa, né, professora, que eu penso ser relevante, que a necessidade de você estar ligado, né, entre aspas, interagindo com esses novos meios comunicativos, não? Entendendo os processos, né, e até assim, que facilidades isso nos traz, né, mas também que posicionamento a gente tem que ter, né? Eu tenho um dos meus projetos de iniciação científica agora que a gente está encerrando, se chama Geração Curtir Compartilhar, né? Que analisa justamente a ferramenta do Facebook, né? Nasceu de uma experiência em sala de aula, né? Numa disciplina de publicidade, de teorias da publicidade, para não ficar só na questão teórica, eu sempre gosto de fazer atividades práticas, né? Então eu pedi para que eles, dentro da teoria do consumo, eles fizessem um anúncio publicitário e divulgassem no Facebook, né? na rede social, um anúncio que fizesse refletir sobre o consumo, para ver o que as pessoas, que manifestações isso iria gerar. E o que gerou? O que gerou? É curiosidade, né? E isso gerou um projeto de iniciação científica para a gente se aprofundar. Que as pessoas curtiam e compartilhavam, né, os anúncios, as imagens ali propostas pelos alunos, mas não comentavam, não argumentavam, não discutiam a ideia do consumo. Certo. Então isso gerou, assim, é um indicativo aí de que os jovens usam para se unir, né, nas tribos, nas vibes, naquilo que se identifica, mas o poder de argumentação. Pois é. Onde fica? Pois é, eu ia te perguntar, doutora, sobre isso, porque nós vamos continuar no segundo bloco falando sobre isso, porque um dos problemas, né, que nos levam o brasileiro a estar em 88º lugar no ranking mundial da educação, é exatamente a falta de interpretação. Então, me parece que a sua verificação nos trouxe à tona um indicador que é muito forte nessa direção. Pensas que isso pode ser uma das... Isso, aí essa experiência na disciplina gerou um projeto de iniciação científica em que a gente pôde fazer uma experiência mais duradoura sobre isso e realmente ficou comprovado que eles curtem, compartilham, mas não usam a ferramenta para a argumentação. Não argumentam. Daqui a pouco mais a gente começa falando sobre isso, pode ser? Estamos conversando com uma honra indescritível com a professora, a doutora Heloísa Junclaus Pres Moraes, professora do curso de mestrado em Ciências da Linguagem, doutora em Comunicação Social, mestre em Comunicação Social, graduada em Comunicação Social, enfim, uma cientista que estuda as formas comunicativas, os meios comunicativos e apresenta isso no curso de mestrado em Ciências da Linguagem. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas à doutora Heloísa no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje.